Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. A profecia de Oséias, que nós escutamos na primeira leitura, convida-nos a comparecer diante de uma verdade. E a Bíblia é sempre um convite a cada um de nós a comparecermos diante de verdades. Sobre nós, sobre as nossas relações, sobre os outros e sobre Deus. E a verdade aqui convida-nos a comparecer. Oséias, na primeira leitura, é, antes de tudo, a de que o grande desafio do amor é a constância. O amor que começa dentro da nossa alma e se insinua com um afeto, não é? Nós nos encantamos por alguém, por uma pessoa, por um trabalho, por uma obra de arte, e é assim que o amor se insinua dentro de nós, não é? Faz experimentar naquele encanto do olhar, da voz, do aconchego, uma antecipação da eternidade. Mas é preciso mais do que um momento e mais do que um sentimento para que o amor seja constante. Quem está casado há muitos anos sabe disso, não é? O amor exige uma obediência diária. Todos os dias nós temos que comparecer diante daquele voto, daquela promessa, daquele momento em que nós decidimos compartilhar não só os nossos corpos, os nossos sentimentos, as nossas alegrias e a nossa conta bancária, mas a nossa vida, as nossas luzes, as nossas sombras. O grande desafio do amor é a constância. E Oséias, então, sendo profeta, o profeta que empresta a boca para Deus, fala da constância de Israel. Deus na Escritura é sempre lido, esta é a grande chave de leitura do Antigo Testamento, como um amante. O Deus de Israel é um esposo, alguém que escolhe o povo para ser a sua esposa, para desposá-la. Jerusalém, Sião, o povo de Israel é visto como a esposa de Deus. Deus tem um amor profundo por Israel, o ama nos patriarcas, o ama retirando do Egito, o ama dando as suas promessas, e Israel deve sempre estar diante desta verdade, que é a verdade do amor de Deus, do amor como esposo. E um dos profetas que melhor traduz isso é o profeta Oséias, porque o profeta Oséias era casado com uma mulher, digamos assim, que tinha dificuldade de ser fiel ao matrimônio. E ele, então, vendo a dificuldade do próprio casamento, é profeta e vê na própria dificuldade de amar uma mulher que não conseguia ser fiel à relação que Deus tinha com o povo. E assim compara a constância do povo. Rezávamos no versículo 4. O vosso amor, dizendo Deus sobre Judá, Efraim ou sobre o povo, é como a nuvem pela manhã e como o orvalho que cedo se desfaz. Ajudando-nos a entender, então, que o grande desafio do amor é a constância. E nós temos uma dificuldade de amar para além das nossas satisfações. Nós temos uma dificuldade de amar para além das nossas projeções e temos a impressão de que o amor vai se desfazendo com o tempo. Não, o que se desfaz com o tempo é a paixão, as ilusões, as projeções.
E nós vamos tendo que dar o passo do amor. E o passo do amor é a constância. Alguns afetos são espontâneos. O ódio é um afeto espontâneo. Alguém pisa no nosso calo um dia, a gente fica 50 anos lembrando daquele pisão no pé. Alguém nos faz ter medo, a gente passa a vida inteira tendo medo daquela pessoa. Mas o afeto do amor que vai se desenvolvendo com a constância é uma coisa que exige todos os dias. Todos os dias tem que ser renovado. Promessa renovada, fidelidade renovada. Todos os dias nós temos que dar ao amor, no simples, no cotidiano, no despretensioso, uma oportunidade de renovar-se. Assim acontece nas nossas relações uns com os outros. Portanto, no momento em que nós estivermos sentindo que alguma coisa está esfriando nas nossas relações, no gosto pelo nosso trabalho, nas nossas obrigações, é preciso fazer o parto do amor. A paixão está pedindo licença, está indo embora, as projeções, as desilusões, as ilusões acerca do namorado, da namorada, do esposo, da esposa, do trabalho, dos filhos, e é, portanto, dar à luz. Olha que expressão bonita que o português nos traz. Dar à luz o amor. No momento em que a paixão está saindo de cena, é preciso dar à luz ao amor. E é interessante, nesta leitura que estamos escutando, que o profeta diz que o povo é inconstante. E justamente por ser inconstante se perde. Mas se diz que Deus está disposto a uma visita. E esta é a grande mensagem da Quaresma. A Quaresma é um tempo especial onde o Senhor nos visita com a sua graça, nos ajudando a voltar o nosso coração para Ele. Porque na maior parte das vezes o nosso coração se perde, porque estamos preocupados com tantas coisas, não é? Tantos bens, tantas aparências, tantas fotos, temos tantas urgências que nos esquecemos daquilo que é importante. E o convite do profeta é voltar-se. É de onde vem a palavra conversão. Conversão, shuv, do hebraico, quer dizer isso. Olha, você está olhando nessa direção e às vezes a gente é igual burro, né? Coloca uma viseira do lado e vai naquela direção, aí bate com a testa na parede. E a gente é assim, não é? E vai arrastando tudo. Aí passa por cima dos filhos, dá coice na esposa, a gente vai nessa direção. A palavra shuv do hebraico é olha para essa, quem sabe? Não é? Vê sobre uma outra perspectiva, um outro olhar, deixa que Cristo seja luz nas suas trevas. E aí se diz que essa visita de Deus, que é um chamado a converter, a mudar de direção, a ver sobre outra perspectiva, é a visita como a de um médico que cura. É linda a expressão que Oséias diz que Deus, Ele mesmo que parece ter nos machucado, há de vir para nos curar. O amor de Deus é sempre um bálsamo a nos curar. Nos curar do nosso cansaço, das nossas ansiedades, das nossas presunções, das decepções das nossas expectativas, do obscurecimento da nossa mente. Lá onde nós estivermos nos sentindo cansados e feridos, é preciso deixar que o amor de Deus seja a cura. Porque os salmos nos ajudam. O Senhor nos cura de todo sofrimento e Ele nos cerca de carinho e proteção. O amor de Deus. Nós temos que deixar que o amor, que a misericórdia, que a graça de Deus nos encharque, porque ela nos cura a partir de dentro, das feridas que nós mesmos nos curamos. E, inclusive, o amor de Deus é o que nos restaura, não é? Porque o pecado nos divide. Quando nós pecamos, nós estamos neste lugar de um coração partido, de um coração dividido. E um coração dividido fere e divide outros corações. É preciso deixar, o profeta diz, deixar-se curar pelo amor de Deus, o amor de Deus que nos restaura. E uma outra expressão belíssima do profeta é que diz que a visita de Deus que nos chama à conversão, é como a chuva que cai na terra árida. E quantas vezes nós estamos nos sentindo secos, não é? Está nos faltando a graça de Deus. O seu olhar, a sua compaixão, lembrando-nos de um hino belíssimo que nós cantamos. Ó Senhor, nos olhai com vosso amor. Se nos olhais, nós nos erguemos e prantos lavam os nossos crimes. Os padres da igreja dizem, não é, que às vezes nós precisamos chorar para que as nossas lágrimas deem fertilidade à aridez dos nossos corações, não é? E nesse lugar da nossa angústia, da nossa aridez, geralmente nós desistimos. Desistimos de nós, desistimos dos outros e desistimos de Deus. E se prestamos bem atenção no Evangelho que nós acabamos de escutar,
Cristo ajuda-nos a perceber que é esta desistência de nós, essa sensação de que o nosso coração está árido, está seco, é que aquilo que Deus precisa para agir com a sua misericórdia. Porque Jesus apresenta 2 homens que entram dentro da igreja, um cheio de si mesmo. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, nós não temos espaço para os outros e para Deus, não é verdade? Um homem entra dentro da igreja todo cheio de si e diz: eu, Senhor, te louvo, te agradeço. Eu não sou como os ladrões, como os desonestos, como os adúlteros e como esse que está aí no fundo da igreja, que é um cobrador de impostos. Tão cheio de si mesmo, tão cioso de si, tão apegado à própria visão, que não havia espaço para confiar em Deus. Mas no fundo da igreja, no fundo do templo, havia um cobrador de impostos, das classes de gente mais desprezível daquele tempo, cobradores de impostos, publicanos, prostitutas. É com esse tipo de gente que Jesus andava. E justamente este homem, porque profundamente decepcionado de si, da própria grandeza, da própria capacidade, este homem pôde voltar para casa justificado, porque comparece diante da verdade da própria pessoa. Nós tendemos a fugir deste lugar humano, da angústia, da fraqueza, da limitação. A gente acha que tem que dar conta de tudo, que tem que ter resposta para tudo, que tem que ter uma conta bancária para pagar tudo, e que tem que ter o melhor plano de saúde, tem que colocar o filho na melhor escola para poder exibir para a vizinha do apartamento de baixo. E é isso que nos destrói, é isso que seca o nosso coração. Lembro-me sempre daquilo que diz Heidegger, filósofo. Ele diz: olha, quando nós vivemos na vida tentando fugir da angústia que significa ser humano, viver é angustiar-se. A todo momento a gente tem que fazer parto de nós, como estou dizendo. Ser mãe é fazer um parto de si mesmo, ser avó, ser avô, trabalhar todos os dias, a gente tem que dar à luz algo novo. E quando a gente não comparece diante desta angústia, que é o lugar do humano, não imaginemos nós que a vida real é aquela da rede social, aquela que aparece na televisão, porque não é. Nós somos gente de carne e osso, que sofre, que chora, que engorda. É natural. É natural. Nós somos naturais, não é? E todas as vezes nos ajuda a entender, Heidegger, que nós queremos fugir deste lugar do humano, o lugar da autenticidade, o lugar onde cada instante vivido é um instante morrido, porque nós passamos e envelhecemos e enfraquecemos, nós vivemos na inautenticidade. E é por isso que nós somos uma sociedade da exibição, não é? A gente tem que convencer alguém do outro lado da tela de uma vida que a gente sabe que não leva, de um casamento que a gente sabe que não tem. E Jesus está nos ajudando a entender, não, é preciso para acolher a graça de Deus, estar numa relação positiva com a própria fraqueza, com a própria limitação, porque a miséria e assumir a própria miséria é a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não, para nós recebermos a misericórdia de Deus. Só pode ser alcançado pela riqueza da misericórdia de Deus quem esvazia-se de si, entende? É preciso esvaziar-se de si para poder encher-se daquilo que vem de graça e daquilo que importa. Enquanto nós estamos cheios de nós, enquanto nós estamos com a viseira direcionado nos nossos afetos, nas nossas desordens, nas nossas interdições, nós jamais seremos capazes de fazer o movimento da volta e nos deixar alcançar pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus que nos devolve a nós mesmos. Meus irmãos e minhas irmãs, termino dizendo, é Quaresma. Quaresma é tempo de voltar. Quaresma é tempo de deixar-se curar das próprias feridas e das próprias angústias, experimentar o amor de Deus. Quaresma é tempo de deixar que a graça de Deus provoque a fecundidade da terra seca dos nossos corações. Quaresma é tempo de experimentar a imensidão do amor de Deus que nós cantávamos no Salmo, porque ele diz no Salmo e diz na primeira leitura que o que interessa a ele não são sacrifícios exteriores, não é? Às vezes a gente, quando nos falta o amor, quando nos falta a autenticidade, queremos transbordar naquilo que não importa, né? Vou fazer uma coisa para apimentar o casamento. Quem sabe se a gente fizer uma viagem? Não. E também na nossa relação com Deus, não é o exterior. Não são sacrifícios, não é isso que agrada a Deus. O que Deus procura e o que todos nós procuramos é um coração sincero, um coração sem cera, sem aparência, um coração que comparece diante de si mesmo e, portanto, pode ser alcançado
pela misericórdia e pelo amor de Deus, que nos devolve a nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.